comprimento da igreja fantástica de todos. Vamos botar uma comida todos com 500 pequenos. Uma pode permanecer sentado, não consigo Jesus. Glória a Deus. 500. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Ser Cristo,
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Aleluia. Livro do profeta Josué, capítulo de número 24, apenas o versículo 15. Todos acharam? Está no telão, vamos todos ler em uma só voz, em um tom, no 1, 2, 3. Porém, se vós parece mal aos nossos olhos, serve ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós prossigamos servindo a este Deus e que a nossa casa possa se juntar a nós e cada vez mais servir ao Senhor. Além de mim e minha casa, quantos necessitam de oração? Também pedido de oração por nossa irmã Simone, pela saúde. Raquel, para a salvação. Nivaldo, pela saúde. Oscar, pela saúde. Edson e família. Dona Maria, por saúde. Odail e família. Cássio e família. Gabriel e família. Cláudio e família. Creuza e família. Alice e filhos. Eduardo e família. Vitória, saúde. Carol e família, também o nosso irmão Alex. Mais alguém quer um pedido especial? Aleluia. Eu quero continuamente pedir oração pelos pastores dentro da congregação do nosso ministério, também pelo nosso pastor Sábio, pastor presidente, que Deus venha preservar ele sempre de pé, tomando conta deste rebanho, em nome de Jesus. Oremos, Pai, em nome de Jesus, aqui queremos, Senhor, te louvar, te exaltar e engrandecer o teu santo e bendito nome, Senhor. Pai, na pessoa do teu filho amado Jesus Cristo, queremos render-te graças,
sabendo e reconhecendo a sua grandeza, porque sem ti nada somos, sem ti nada fazemos, sem ti, Senhor, nós não estaríamos aqui. Queremos engrandecer, meu Pai, o teu santo e bendito nome na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, cada pedido de oração a ti nesta noite apresentada, porque há necessidade de uma cura, necessidade de uma libertação, de uma salvação, mas só pode vir do Senhor. Só o Senhor pode, meu Pai, salvar. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode derramar bênção sobre a vida de cada família, Senhor, que aqui está sendo apresentada. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial para esta igreja, para este ministério. Visita, Senhor, a cada membro, Senhor, desta congregação, aonde estiver, Senhor, uma porta aberta, põe as tuas mãos poderosa e santa, derrama, Senhor, teu Shekinah sobre as nossas vidas, e que nós possamos reconhecer, Senhor, a tua grandeza cada vez mais. Abençoa, Senhor, o ministério de louvor desta igreja. Abençoa, Senhor, a direção desta igreja. Visita, meu Pai, cada banco vazio eu quero profetizar em teu nome, Senhor. Que possa cada banco vazio vir ser cheio, Senhor, para te adorar, para te louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Esta é a oração, Senhor, que a ti fazemos nessa hora. Derrama o seu querer e a tua vontade sobre a nossa vida. Usa o pregador nesta noite, põe o teu querer e a tua vontade, e que nós possamos sair daqui regozijando na tua presença, Senhor, querendo mais. Assim, Deus, nós te oramos, assim, meu Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. As irmãs já estarão com a oportunidade de entoar louvores ao nosso Deus. Não se começa essa agonia, e já teve vontade de morrer pra ver esse mesmo vez por essa dor. Eu já difícil morrer pensar todo esse meu amor. Não é meu destino, nem para o meu caminho, não é meu processo. Pois o meu tempo é você, vou me imaginar o que vai ser. Se eu tiver eu vou ser, nós vamos soltar. Se você me perder, me separei, vai pra frente, pra frente. Alimenta comigo, o som que eu vou te falar.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abençoe este louvor. Não te frustra, não te frustra. Os passos de Deus, ninguém verá. Quando o vento soprar, até a pode se abalar. Mas os passos de Deus, ninguém verá.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me dá uma oração também. Vamos ter fé, nós vamos orar a Deus. Nós vamos completar essa noite. E está conosco, pastor. Aleluia, Natal. Está ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Então, bem-vindo para ele, vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós amamos você. Deus abençoe o Senhor, viu? Aleluia. Pastora Dalva está na nossa igreja de Sete Bíblia. Está ali com o pastor Rafael. E vai estar com a gente. Né? Aí alguém pastor com quê? Você vai saber depois. Aproveitando segunda-feira, nós temos uma reunião com toda a liderança da igreja. Toda a liderança, todo o regente. Bem, nós vamos cancelar os ensaios dos varões, ensaio das irmãs, porque nós temos uma reunião com todo o campo, segunda-feira, 7h30 da noite. Então não terá ensaio na segunda-feira. Bem, todo regente, todo líder de conjunto estejam aqui segunda-feira em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, aproveitando que a gente está em pé, que nós vamos orar, eu estive ontem lá no Jardim São José, está tudo certo lá. A única coisa que nos falta é arrumar dinheiro para o salão. O salão nos falta R$3.500. Nós choramos um pouquinho, combinamos com o homem, e durante 6 meses pagar aí R$2.500. Então, os irmãos nos ajudem orando por nós. Eu confesso para os irmãos que a gente, até segunda-feira, a gente precisa levantar R$2.500 para poder entregar. Porque segunda-feira nós estamos comprando de lá. E a semana que vem, se assim Deus nos permitir, no final de semana, estaremos inaugurando a nossa 4ª congregação lá no Jardim de São José. Amém? Que nos olhem para que o trabalho, a obra de Deus, caminhe, cresça naquele lugar. Pastor, quem vai dirigir lá? Vai ter gente lá. Pastor Lázaro está vindo para cá e conversando com o pastor Sábio, já viu trabalho lá, está tudo certo. A coisa que nos resta é orar a Deus e a Deus para nos suprir a nossa necessidade. Amém? As cadeiras amanhã de manhã vai sair, já vão todas as cadeiras de lá. Glória a Deus. Pronto, está faltando só 2.300. Tem alguém que pode dar a aqui? É 2.500, nós tomaremos já 200 para a gente ajudar. Eu tenho certeza que até segunda-feira deu bom. Amém? Amém? Amém. A obra do pastor Hernandes. Não, se conseguir, irmão, até isso mesmo é fechado. A obra de Deus. Deus manda o dirigente. Tem mais 200 ali. Mas o povo está dando, tem mais 200 ali, 600. Tem mais 200 ali. Vendo? Só falta só 1.900. Daqui a pouco, a gente fecha o salão. Já tem 1.600. Nós vamos pedir aquele negócio de Deus. Amém?
Amém. Falta R$900. E isso porque ainda é quarta-feira, não é quarta-feira, sexta. Já tem oração, que a irmã Simone ainda vai orar para Deus abrir o céu e abençoar a vida dos irmãos. Quem sabe daqui para lá, para segunda-feira, Deus faz um negócio milagre aí e a coisa acontece. Bem? Então, está faltando R$900 para pagar lá. E não vamos pagar em nome de Jesus, tudo é muito bom. Bem? Nós vamos orar. Irmãos, nós vamos ofertar. Eu queria, nesta noite, pedir a Deus pela sua vida. O país, ele não depende de governante, ele depende de Deus. Quanto mais a gente buscar o Senhor, mais Deus muda, nós vamos ganhando espaço. O inimigo vai ganhando espaço, nós vamos ganhando espaço. E Deus vai abençoar a igreja dele. Amém? Cada vez que a gente vai trabalhando, Deus vai abrindo portas, nós vamos tomando espaço, Deus vai trabalhando e Deus vai derramando as bênçãos sobre nós. Eu creio nisso. Amém? Nós vamos orar a Deus, eu pedi para a pastora Maria orar e orar. Segundo a Deus. Tá bom? Eu já não sei comigo. Vamos orar a Deus. E deixa eu pedir uma coisa também. Vamos. Ore pelo presbítero Lucimar. Ele não ligou para mim e falou, pastor, a gente não julga. Pelo que não, a gente está com o coração negativo, ainda está resolvendo os negócios da família ainda. Então, olha por ele. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quantos aqui, as irmãs, tem telefone aí na vez? Alguém tem o telefone? Eu vou deixar o final do vídeo para mim colocar o número do presbítero Lucimar. Os irmãos, liguem para ele, irmãos. É o nosso irmão. Embora dessa, precisa de nós. Nós somos igreja que vai junto. Então, olhe por ele. Eu falo com ele, porque assim, outro não. Mandei mensagem para ele, pastor, muito obrigado. Falei, conta comigo, estou aqui. Tá bom? Mande mensagem para ele. E as irmãs, mandem mensagem para o irmão Patrícia. Tá bom? Pastor, mas liga para ele, pede mensagem, manda mensagem. Pastor, dá mensagem, dá o telefone do irmão Patrícia. Bem? Pastor Maria vai lá e nós vamos ofertar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nesse momento pedir a Ti, Deus, a providência do Senhor, que o Senhor é provedor de todas as coisas. Nós queremos nesse momento, Senhor, abençoar a cada um dos seus servos, Senhor Jesus, que vão contribuir esta noite, já contribuíram, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas, as janelas do céu e derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um. Pai querido, receba o louvor do Senhor entoado a Ti, Pai querido, nesse momento. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder e a Tua graça nesta noite em cada vida, em cada família, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhoras e irmãos, paz do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Lugar de milagre e oração. Hoje Jesus vem trazer
dia prosperidade, amor e vida. Faça do teu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Tenha vontade da vida e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Vida e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Tens a vontade da vida e nunca mais partir. Pois a cada que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Os irmãos servem o velho rei. A responsabilidade de orar para alguém no céu. Vem para o Senhor. Não posso contar, Senhor. Amém? Vamos orar. Amado e grandíssimo Deus, muito obrigado a Deus por esse momento, Deus, que aqui entramos e adoramos o teu nome, Deus. Senhor, o dízimo também, as ofertas. Agora eu te peço, Deus, que venha usar o pastoreal, Deus, para transmitir a sua palavra em nossos corações, Deus. Que venha entrar, Deus, a sua palavra para ser morada em nós, Deus. E possamos não sair daqui com ideias diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Como é assento no reino de Deus.
Queridos irmãos, mais uma vez aqui com vocês, estou muito feliz por isso, porque Deus nos dando novas oportunidades, e o privilégio de retornar aqui nessa casa. Obrigado ao pastor Hernandes por essa oportunidade e conte conosco sempre. Tendo hoje o privilégio de ter um amigo antigo, né? O único detalhe desse povo fica velho, né? Eu creio o homem que era madeira para sentar para Jesus, estou vendo. Mas com prazer estar com você novamente e, no caso, agora congregando junto. Né? Irmãos, você que gosta de ler Bíblia, abra aí sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler Bíblia. Bíblia é melhor. Vamos às nossas Bíblias em Josué, como já foi lido aqui no capítulo 24. Quantas Bíblias nós temos aqui nessa noite? Levanta assim, eu quero ver quantas Bíblias. Eu quero o celular, aquelas Bíblias. Cadê as Bíblias? Se você não tem Bíblia, compra uma, viu? O Paulo pode andar sem espada, não. Bom, muito bem. Capítulo 24, versículo de número 14, né? Que é o versículo que o nosso amado irmão leu nesse dia. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais servimos os nossos pais, além do rio Eufrates no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, e estavam na lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vira um pouquinho a folha aí, Josué capítulo 6. Você que gosta de Bíblia, acompanha. Capítulo 6 de Josué, versículo 26 e 27. E vai dizer assim, vocês estão lendo aí no painel também, é muito bom. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda dos seus primogênitos, e reporá os fundamentos e as custas do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vira o meio da Bíblia, 1 Reis. 1 Reis, aqui é o programa, vai trabalhando Bíblia, né? 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, da nossa Bíblia. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou o fundamento, morreu em Abirão, seu primogênito. Quando ele pôs as portas, morreu o segundo, seu último. E segundo a palavra do Senhor, que falava por intermédio de Josué, filho de Nun. Vamos ver mais um pouco a Bíblia? Mas vamos lá para o Novo Testamento. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos de número 46. Eu estou lendo para adiantar, para não perdermos tempo. Pois o próprio filho do homem. Não, perdão, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o servo dizendo-lhe:
tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai. Olha que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Mas eu quando ele seguiu Jesus. Muito bem. Um pouquinho de confusão, mas vamos estar perguntando aqui. Bem que essa pastor fez, todo versículo. Bom, primeiramente, nós vemos que Josué é um grande homem de Deus. Esse último capítulo, ele praticamente, se você ler o capítulo 24, você vai ver que ele concluiu a história que aconteceu desde que ele assumiu. Ele contou parte do que aconteceu antes, quando na gestão de Moisés. Desde o Egito para cá, ele contou sobre Terá, o pai de Abraão, que adorava a idolatria, a saída de Abraão. Tudo isso ele comentou nesse capítulo 24, porque ele estava preocupado com o povo em cair na idolatria. Josué foi um homem muito usado por Deus de uma maneira tremenda. Foi um dos maiores profetas. E daqui a pouquinho, se der tempo, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, Josué foi um homem muito usado por Deus, e ele então advertiu o povo no final aqui, antes dele morrer, que não deixasse de adorar a Deus, não deixasse de adorar o Senhor. Porque o único Deus que pode todas as coisas, ele deixou assim, é o Deus Jeová, Deus Senhor, aquele que tudo pode, que tudo fez. Ele disse: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu concluí esse versículo, ou essa última palavra, como se nós fôssemos da família de Josué. Porque ele estava contando no futuro: serviremos ao Senhor. Então ele não queria que ninguém se desviasse do caminho do Senhor. Não queria. Ele já tinha passado por alguns problemas, algumas lutas difíceis. Como lá no capítulo 6 que nós lemos, nós vamos ver que ele passou 40 anos tentando passar por um caminho que, se passasse pelo caminho de Jericó, daria, vamos dizer assim, 200 quilômetros em 2 dias passar. Mas como Jericó proibiu a passagem deles, por 40 anos eles ficaram rodeando, e aí Deus teve que fazer alguns milagres para que eles pudessem ser bem sucedidos, como a abertura do mar, e outras coisas que aconteceram. Então Josué, quando Deus falou que ia entregar Jericó nas suas mãos, ele então fez o que Deus mandou. Os irmãos conhecem a história, sabe que eles andaram 13 voltas, deram 13 voltas, cada dia dava uma, e depois no outro dia deu 7 voltas, deu um total de 13 voltas, e ao ficar na volta do grito, quando Moisés mandou eles gritar, e as trombetas tocaram, os muros se afundaram, e Jericó foi destruído, mesmo com a prostituta Raabe, que foi guardada porque ela deu guarida aos povos de Deus que esteve lá. Tudo bem. E aí Josué, então, Deus falou para Josué: amaldiçoa essa cidade. Amaldiçoa, porque essa cidade não me agrada, eu não gosto dessa cidade. Para mim, essa cidade não tem valor. E eles provocaram o meu povo, eles mexeram com o meu povo, eles não permitiram que o meu povo passasse. Claro que tudo tem um projeto de Deus, irmão. Sem dúvida nenhuma. Deus sabe de todas as coisas. E Deus falou para ele: amaldiçoa essa cidade. E aí você vai encontrar no versículo 26 que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. E ao amaldiçoar a cidade de Jericó, ele disse que não poderia pegar nada daquela cidade, não poderia pegar nada, porque tudo ali era amaldiçoado. Você vai encontrar a história de Acã, que passou e pegou a mercadoria de Jericó e levou para a sua barraca, para a sua tenda, enterrou um buraco e ficou ali. E por causa desse detalhe, eles perderam a guerra para uma cidade pequenininha chamada Ai. E Josué ficou preocupado: mas como não podemos perder para uma cidade dessa tão pequena? E aí Deus falou que tinha, qual era o problema?
Então, tudo que pegasse de Jericó era amaldiçoado. E outra coisa que ele deixou também é o seguinte, que aquele que resolvesse reconstruir a cidade de Jericó, ele perderia o seu primeiro filho, morreria o seu primeiro filho. E se chegasse a inaugurar a cidade, perderia também o último filho. Então, irmãos, tudo bem, e ele amaldiçoou essa cidade. E aí a Bíblia vem nos relatar que 500 anos passou da profecia, e aí nós encontramos aí em Reis, 1 Reis, no capítulo 16, capítulo 16, você vai encontrar um rei que foi o pior rei, que passou vários reis, passou os juízes, 14 juízes, respeitaram a profecia de Josué. Passou alguns reis, respeitaram, passou Saul, passou Davi, passou alguns reis, e aí respeitaram a profecia de Josué. Mas aí na divisão de tribo assumiu o 8º rei da divisão de tribo, que foi o rei Acabe, o endemoniado rei Acabe, casado com uma outra endemoniada chamada Jezabel. Os irmãos conhecem a história. Ele resolve a reconstruir a cidade de Jericó. E aí, não acreditando, pastor, na profecia que Josué tinha profetizado. Olha, irmãos, que profecia de Deus, como ela de Deus, espera que no momento certo ela vai acontecer. A tua vida pode passar 20 anos, 30 anos, mas eu garanto para você que Deus, quando fala, é de tudo que você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E aí então, o rei Acabe chamou Eliabe. Eu estou resumindo porque o tempo é curto e eu quero chegar pelo menos um pouquinho na conclusão. E chamou Eliabe e falou: Eliabe, reconstrói a cidade de Jericó. Mas eu creio, a Bíblia não chega a relatar, mas eu creio que ela deve ter falado. Mas existe uma profecia que profetizou Josué que se reconstruísse a cidade, perderia o seu primeiro filho. Aí eu creio que ele deve falar: mas já faz 500 anos isso não tem mais valor. Engano seu, querido. Se você está orando aí, Deus falou para você tal coisa, e você está orando, mas já faz 2 anos que eu estou orando, pastor, já faz 5 anos que eu estou orando, não tem problema não. Espera que o momento de Deus vai ser hoje, e você sair daqui abençoado, irmão. Aleluia! Glória a Deus! E aí o que fez? E ela foi lá e reconstruiu a cidade. Não deu outra, reconstruiu a cidade. O versículo vai dizer que morreu. Aí o seu primeiro filho, Abirão, morreu. E aí ele, não teve jeito, o rei lá, ele foi lá e inaugurou a cidade de Jericó. Quando ele inaugurou a cidade de Jericó, aconteceu, perdeu mais um filho chamado Segundo. E aí, aconteceu o que o profeta Josué tinha profetizado 500 anos depois. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Jericó era a cidade amaldiçoada, não entrava ninguém naquela cidade. Profeta nenhum entrava naquela cidade. Nem o profeta. O Elias, o profeta Elias, que ameaçou, disse para Eliseu que ia para Jericó, mas ele não foi no caminho, Deus estou morrendo, não deixou ele ir para Jericó. Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Eu ainda não tive o privilégio de ir até Israel, mas me contaram os meus amigos que lá a cidade de Jericó, quando um guia de Israel chega na porta da cidade, eles trocam o guia e pegam o guia de dentro da cidade, porque ainda é amaldiçoada e eles não entram. Quem é de Jerusalém não entra em Jericó por causa desse detalhe. Então é uma confusão tremenda, irmãos. A cidade é amaldiçoada. E hoje a gente vê muita coisa nesse sentido. Eu estava prestando atenção nisso, estava meditando, e falou: meu Deus, às vezes fica com a maldição dentro de casa e não sabe. Sabia disso, irmão? Com a maldição dentro de casa, você não vai para frente, você não consegue se promover no emprego, você não consegue ir para frente, o seu esposo não vem para a casa do Senhor, a esposa não vem, os filhos desviam, os filhos não vêm. É uma maldição tremenda que o diabo coloca. Mas nessa noite, meus queridos pastores, eu quero dizer para você, igreja, toda maldição vai ser quebrada. E você vai receber a bênção em nome de Jesus. Vai entendendo, irmãos? Vamos aí para o seguinte: o que já foi? Meu Deus do céu, olha só, irmãos, é muita coisa, mas olha aí, 1500 anos depois, ó, não entrava profeta nenhum. Aí tinha uma lei, na 613 lei, tem uma lei que diz assim,
que em Jericó só podia entrar um profeta se ele fosse maior que o profeta que professou, no caso de Josué. Então não podia entrar dentro de uma profeta nenhum lá. Como ia ter um profeta lá? Tinha que ser maior que Josué, mas não tinha. Mas aí nós vamos lá para Marcos, que nós lemos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. O que a Bíblia vai dizer aqui, irmão? Que Jesus entrou com os seus discípulos, eles foram para Jericó. Era Jericó. E quando ele saiu de Jericó juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Olha aí. Uma numerosa multidão. Olha, eu posso prestar muita atenção. Vamos falar. Lendo essa mensagem, estava pesquisando alguma coisa. Que tem pregador que fala cartasqueira, mas eu me pergunto atenção. Ele fala, Jesus entrou em Jericó com uma grande multidão. Mentira. A Bíblia não relata isso. A Bíblia está nos dizendo que Jesus entrou com os discípulos e saiu com uma grande multidão. Vou explicar o porquê. Vou explicar o porquê agora. Por quê, irmãos? Poderia, Jesus entrou. Mas por que Jesus entrou? Primeiro, Jesus é maior que o profeta que Josué. Jesus é Deus, reis, Senhor dos seus. Ele é Senhor do Senhor. Ele é o teu advogado, ele é o teu Deus, é ele que está no trono nessa noite, e as janelas do céu vão se abrir, e as bênçãos do Senhor vai cair sobre a tua vida. Aleluia! Olha o que aconteceu. Jesus, com os 12 discípulos, entrou no Jericó. Era para dentro. Só que tinha um pequeno detalhe, existia um detalhe da lei, das 613 leis que vigoram até hoje, que um amaldiçoado, que todos que estavam dentro de Jericó eram amaldiçoados. Um amaldiçoado não poderia chegar perto de um homem santo. Porque se ele chegasse perto de um homem santo, ele seria apedrejado. Vocês estão entendendo direitinho? Está entendendo? Então, peraí, já vou concluir. Não poderia. O homem santo poderia passar, quem era amaldiçoado ficasse sentado. Não poderia chegar perto. De jeito nenhum. Ele seria apedrejado. A não ser. Opa! Ó, fica aí, bom. Vamos ver. A não ser que o homem santo chamasse. Está entendendo o mistério? A não ser que o homem santo chamasse. O homem santo maior que Josué, profeta maior que Josué, se chamasse o amaldiçoado, quebraria a sua maldição. Está entendendo o mistério? Aí o que aconteceu? Jesus entrou com os discípulos. Só tinha aleijado com os mendigos, cegos, tudo jogado. Porque a cidade de Jericó, até o dia de hoje, me contam. Um dia eu vou lá, se Deus permitir, eu vou lá. Eu quero ver com meus olhos, mas homens de Deus, amigos meus que foram lá, contam que a cidade é um lixo. A cidade de Jericó. Até o dia de hoje. De acordo com a Bíblia, é uma cidade muito pobre, muito suja. O maior número de lixo era na cidade de Jericó. Mas Jesus entrou. Eu vou para lá agora. Eu vou para lá agora. Jesus entrou com os discípulos, mais ricos. Aí ele já viu o primeiro amaldiçoado lá sofrendo. Ele, ó, vem. Vai entendendo o mistério aí. Ele passou, vem você também para mim. E o detalhe é que não vinha só quebrar a maldição, saía dele curado, será coxo levantado, será cego enxergado, será doente, seria curado. Vem. Começou a chamar, vem. Começou, lembra da história que ele saiu com aquele cristão? Aí, vem você. Mas não pode ser, agora você pode. Eu quero a tua maldição. Eu quero uma maldição bem. Começou a ouvir. Eu vou lembrar vocês de uma coisa, só baixando Zaqueu. Zaqueu, um homem rico, cheio da grana, cobrador de impostos, porém amaldiçoado. Até onde eu sei ouvido isso? Vou contar agora. Porém amaldiçoado.
segurança, tinha tudo. Está entendendo? Jesus entrou na cidade e começou. Porque um detalhe, irmãos, não era só entrar na cidade, chamar e quebrar a maldição, não. Ficava cada maldição que ele chamava, a pessoa era curada. Era curada. E ninguém podia chegar perto dele. Então ele chamava, né? Aí começou a multidão que ia atrás dele, seguir. Esse é meu mestre, esse é meu Jesus, esse é isso, esse é aquilo, é esse. Assim, irmãos, desse jeito. Por isso que eu sabia para chegar o sangue maravilhoso. Aí, por que ele foi no meio dele embora? Ele seguiu Jesus. Né? Aí Jesus foi. Aí o Zaqueu começou a parece que ele vai com Deus comigo. Eu preciso dele. Eu vou com ele, mas ele não podia chegar, ele era amaldiçoado. Se ele chegasse perto de Jesus, ele seria até deixado pelo povo. Ele era, querendo ou não, rico ou não, era amaldiçoado. Aí fala, aí o que ele pensou? Vou subir na figueira. Irmãos, a figueira que se povo diz aí, os pregadores dizem que a figueira tinha espinho. Mentira, não tem. Espinho, meu irmão. Essa figueira era de figos amargos. Chamava-se figueira brava, de figos amargos, que era conhecida como fígado, o alimento dos pobres. Os pobres pegavam o figo, faziam lá uma mistura, né? Colocavam um sal e chile e mandavam para dentro. Tem nada de espírito, tem nada não. Outra coisa, a árvore ela não era tão alta. Ela larga, as folhas dela escondiam qualquer coisa que ficasse no meio dela. E ela, como era de figo amargo, figueira brava, ela era considerada a árvore da humilhação. Está entendendo? A árvore da humilhação. Vamos buscar, eu quero saber, os filhos pegaram. Eu vi uns pregadores pegar eles, falar aquela coisa que eu falo, Jesus, vai ler Bíblia. Não, aqui está tudo escrito aqui, irmão. E aí, a árvore, apesar de grossa, ela era bem cheia, mas ela era baixa, passava uma pessoa por baixo. Isso dava condições, da pesquisa que eu fiz na vida, isso dava condições para as pessoas de baixa estatura subir nela. Está entendendo? Para subir nela. Foi o que Zaqueu fez. Agora, o detalhe é o seguinte: Zaqueu é um homem rico, poderoso, conhecido por todo mundo. Ele podia pegar o soldado e falar para o soldado lá, arranca esse povo aí, vamos chegar perto de Jesus, porque ele seria apedrejado. Aí ele procurou subir na água. Só que ele procurou subir na água que ninguém pudesse ver ele. Por quê? Era humilhação. A árvore era humilhação. Se alguém disse Zaqueu subir na água, ao rico lá subir lá, olha, é humilhação. Aí, mas o que ele fez? Não importa que eu seja humilhado, mas eu quero ver Jesus. Não importa que eu passo essa prova, mas eu quero ver Jesus. Não importa que eu estou passando por essa situação, mas eu quero ver Jesus. E Ele está aqui para você. É só ligar e sentir a presença dele. Aleluia. Vou terminar lá. Eu li na Bíblia, eu li o cabo aqui, ontem eu fui pregar na igreja a nossa igreja lá, dava 1 hora para pregar. Aí eu abri o dado. Aí li um versículo que estava no tema. Aí Jeová falou assim: você vai ler isso aí? Vai não. Vai não. Tudo que você já está. Aí Deus me deu uma mensagem do negócio. Apomorou todo mundo lá e a bênção foi grande. E mostrou um versículo diferente. Presta atenção que eu vou terminar. Aí o que aconteceu? Zaqueu olhou bem, o papai perdido com Jesus, viu que não tinha ninguém, subiu o sinal. Porque a árvore era muito, a folha muito grande, ela não deixava ninguém
ver quem estava nela. Viu o passarinho e nada não chegava ele. Estava lá. E ele aproveitou essa oportunidade. Aproveitou, mas subiu. Ficou escondido lá. Olha só, irmão. Tem crente que ainda fala que Jesus morreu. Escondido na árvore lá. Mas eu não posso chegar perto dele, mas eu vou ver ele passar. Vou ver. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Os jogos da fé. E amarrar no céu. Criado no meio dos galhos. E ninguém chegava, o homem aquele apenas. Não ninguém disse ele. A árvore era a árvore da humilhação. Mas eu não entendi essa. Eu fiquei pensando comigo lá, orando, Senhor, mas o homem subiu. É estilo também, está humilhado. Quem está embaixo pode ser exaltado. Ele subiu na árvore, escondido para ninguém ver. Porque ele estava se humilhando. Um homem rico e poderoso, se humilhando. Mas aí Jesus enxerga tudo. Aí Jesus enxerga tudo. Está chegando o problema que você está passando, né? Enxerga. Esse detalhe que está acontecendo na tua casa, Jesus está vendo. Sabe por que você não recebeu a bênção na vida? Porque você não entregou para ele. Você não entregou, porque tem gente que entrega as coisas que vai tomar. Você não pode tomar. Hoje você vai entregar tudo nas mãos do Senhor. E amanhã você vai dar tudo de alegria e dizer: glorificado seja o teu nome, porque o Senhor abençoou. Seu declaro. E aí, né? Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore maravilhosa, bonita, o pessoal fala que tem espírito. Jesus parou, olhou no meio das folhas do cara, e achava que ninguém vai ver ele. Como Jesus enxerga? Não enxerga. Não tem parede para ele, não. Quando ele se apresentar para a novela, ele passou pela parede, ó. Não tem parede, não tinha porta, ele passou. Passo seja convosco. É assim que o meu Jesus faz. Ele está aqui para abençoar você. Agora vamos terminar. O que vai acontecer? Aí ele passou, olhou para cima e falou para Zaqueu. Zaqueu falou o nome dele. Olha só. Fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje lhe convém pousar em sua casa. O que aconteceu com Zaqueu, irmãos? O que aconteceu? A maldição foi quando a maldição foi quebrada, ele quis dar para os próprios 4 vezes mais. Eu vou de alguém, eu vou falar por quê? Porque o Espírito entrou na vida dele. O Espírito entrou na vida dele. Jesus entrou na vida dele. E se Jesus viver na tua vida, nada vai impedir de você receber a bênção do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou terminar agora. Saí do Jericó. Zaqueu agora já estava até comendo. Foi lá em casa, deu café para Jesus abençoou a casa dele, salvou todo mundo. Vamos embora agora, quem estava aí para Jerusalém. E o povo sabia que ia para Jerusalém. E ninguém podia estar amaldiçoado, nem podia ir para Jerusalém. Agora o povo não tinha amaldiçoado mais. Então o povo é Jesus. E está Jesus saindo, e o povo e a multidão. Esse é o castigo. E a multidão dos discípulos saiu com Jesus. Quando chegou na porta da saída, eles tudo. Teve alguém que falava assim: quem é esse? O Serginho Bartimeu. Falava: o que está acontecendo aí? Esse alvoroço aí? Eu não enxergo. É um homem chamado Jesus de Nazaré que está passando. Quem? O homem chamado Jesus, que é conhecido como Messias, lá deu um desespero. O tal do Bartimeu começou a mudar. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Aí os que tinham recebido a bênção já não era amaldiçoado, vai lá, fica quieto. Porque depois que tem Cristo, depois que ele recebe a bênção, ele não quer que não receba, não. Perdão. Mas a realidade, tem crente que quando recebe a bênção, ele olha para o outro e fala assim: vira, ó seus burros, eu já recebi minha bênção. Olha, é assim que
Jesus quer, não. Aí aquele povo, cala a boca, vai te pregar, cala a boca, é o Messias, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra traduz em dizer, eu sou o Messias. Jesus, no meio da multidão, para que ouvido que o Senhor tem? Ele tem, enxerga tudo e ouve tudo. No meio da multidão, no meio de gente, para lá e para cá, e corre, e pula. Quem está me chamando? E os desprezíveis já receberam a bênção? O ceguinho vai te ver. O ceguinho vai te ver. Chama. Esse chama é importante. Porque quebrou a maldição do ceguinho vai te ver. A maldição dele. Fiquem quietos, fiquem quietos. Pastor, mais feio, por favor. O senhor me deu, mas eu sou obediente. Deixa eu só concluir. Fiquem quietos, peraí. Você vai sair daqui hoje? Vai sair daqui da igreja? Primeiramente você vai passar a mão. Eu vou olhar o seu carro, você. O pessoal aqui são tudo cheio de dinheiro. Tem carro bom. Se você tiver um carro velho, você vai passar a mão sobre ele, assim, ó. E Jericó. Jericó. Tchau. Sabe aquele guarda-roupa velho que já está calçado com pé, aquele armário velho, aquelas roupas velhas que você não aguenta mais. E não, você vai chegar lá hoje e vai passar a mão naquele armário, assim, ó. Guarda-roupa lá, e fala, Jericó, tchau. Vai dar um grito mesmo para poder Jericó sair, a maldição sair. Seu filho vai estar lá dormindo, você vai chegar na cabeça do meu filho, senta na cama dele lá, perto dele, e chega nele e passa a mão na cabeça dele, senhor. Eu vou fazer isso agora. Passa a mão na cabeça dele, assim, ó. Ô, Jericó, xalamalagaçu. É pela fé, irmão, é pela fé, viu? Você acredita, faça, porque eu tenho que ser ruim. Aleluia. Sai. Você vai ver que todo dia está aqui, ó. Glória a Deus. Pedindo pelo amor de Deus para orar. Você vai ver. Não tem outra, mas vou encerrar agora. Sabe aquele marido tribuloso que você tem? É um marido tribuloso que você prende no carro, que não vai para frente, o homem só pega, quer até te bater, não vem para ver. Sabe? Você vai chegar nele à noite, vai passar uma vez assim, ele vai perguntar, é carinho, amor? É, Jericó. É, Jericó. Está entendendo, irmão? Você é pela fé. Tá? Não, e as mulheres também não a bênção. Não é só os homens, não. Não é só os homens, não. Se você tem uma mulher, uma esposa meia, a mulher do avesso, você vai chegar lá, vai baixar a mão na cabeça dela, você vai perguntar assim, é carinho, amor? É, Jericó. É, Jericó. Isso assim. Aí você não perde tempo, não. Passa a mão e fala, Jericó, você que vive em Jerusalém, senão você vai ver só. Não, Deus não vai separar ninguém, não. Mas se ele matar, ele morte. Entendeu? Tá? Ele sobe, né? E Jericó, separar não, porque ele não separa ninguém. Ele não gosta de separação. Mas você vai passar a mão lá, não é para separar, você vai passar a mão para Deus levar para Jerusalém. É, Jericó, você que transforma em Jerusalém, você vê. Sai! O diabo assustar, né? Faça isso, meus irmãos. Eu vou orar, não. Eu vou orar, porque eu passei, eu pedi até mais 2 minutos. Eu vou orar, não. Mas pela fé, meus irmãos. A mensagem da prossegue, mas não de volta. Eu sempre deixo um pouquinho, que daí o pastor me chama. Tá? Então, pela fé, faça isso que eu estou te dizendo, porque eu tenho muito testemunho de pessoas que creram. Tem um que ele creu que o carro dele está caindo pedra, um chevette velho. A última vez que eu encontrei com ele, estava com um carro novo. Mas ele falou, sabe o que é isso, pastor? É que eu passei a mão de o seu Jericó da minha vida. O seu Jericó da minha vida. Então agora eu vou orar por você. Crendo
isso que eu preguei nessa noite. Jesus quebra toda maldição. Senhor, eis aí a tua igreja. Nós estamos caminhando contigo, Deus. Não importa se nós vamos passar por dentro de Jericó ou por dentro de Jerusalém, porque se o Senhor vai ir para Jerusalém, nós estamos caminhando contigo, meu Deus. E a tua igreja está diante de ti agora, pedindo socorro, meu Pai. Então, Deus eterno, entra com providência de bênção agora. Entra com providência de bênção agora. Aqui na igreja, do lado dos teus filhos, do lado dos obreiros, do nosso lar, entra com providência. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Estica as mãos agora, Senhor. Estica. Depois que entregar a cabeça, você coloca no seu coração, você se abraçando de Jesus. Tá? Receba a bênção em nome de Jesus. Um abraço. E muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Quantos querem celebrar o código da rede? Glória a Deus. Convidado para a próxima. Em nome de Jesus. Deus, irmãos, Deus abençoe poderosamente a igreja do Senhor Jesus. Bem, sexta-feira nós vamos estar aqui de volta no nome do Senhor Jesus, aprendendo mais uma partícula da palavra de Deus. Bem, irmãos, quanto mais aprendemos, menos erramos. E olha o que Jesus ensina para nós. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o domínio de Deus. Quem aprende o caminho não erra? Sim ou não? Quem aprende o caminho, quem conhece o caminho, erra? Lógico que não. Por que nós erramos? Porque nós não conhecemos o? Então nós vamos aprender. Sexta-feira eu quero convidar para você estar aqui. Domingo de manhã, a nossa escola dominical. Sábado de manhã haverá oração aqui em nome do Senhor Jesus. E os trabalhos seguem, aleluia, por diante. Amém? Amanhã também haverá oração aqui. Não estou aqui. Estive aqui ontem, na terça-feira, amanhã não estou. Irmãos, olhem por nós. Confesso aos irmãos que não sou chegado muito para ela sempre, mas ontem eu fui convocado para amanhã para ministrar a palavra de Deus no culto de mocidade, na nossa sede. Olhem por nós, para que Deus possa nos dar sabedoria no fé e fechar a nossa boca, e que Deus possa abençoar as pessoas que ouvirão a sua palavra. Amém? Então, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Eu espero os irmãos aqui no nome do Senhor Jesus. Pastor Adalto, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém? Irmãos, e não esqueça que segunda-feira nós temos uma reunião com toda a liderança. E regente, de todo o campo, os obreiros, os pastores que virão daqui vão estar conosco, as comunidades estão conosco, para a gente poder engrenar este ano para a glória de Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Deus continue abençoando. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e único Deus, Pai que está no céu. Senhor, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite, neste lugar. Muito obrigado pelos louvores, pela tua palavra, Senhor. Aleluia, por tudo quanto o Senhor tem realizado aqui nesta noite. Pai, eu creio que ao término desta campanha, meu Senhor, milagre vai acontecer na casa dos teus filhos. Abençoe. Aleluia, meu Deus, teu servo está aqui desde o primeiro dia de campanha. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, não quebrando, Senhor, essa corrente, meu Senhor, aleluia, nós vamos ouvir milagre, aleluia, de salvação, milagre de cura, porque o Senhor é Deus e toda maldição, aleluia, meu Deus, será quebrada para a tua glória. Desperta teus filhos em paz, nos dê um resto de semana abençoado, guardado, Senhor, para que possamos voltar aqui, aleluia, na sexta-feira. Meu Deus, abençoe a tua igreja, ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos dizem. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.